A Europa passou por diversas transformações territoriais do início do século XX até os dias atuais. Conhecer essas mudanças é importante para compreender a demarcação de fronteiras e a formação de blocos econômicos e políticos do continente. O início do século XX foi marcado por crescentes tensões entre os países europeus em consequência de disputas coloniais e expansionistas na Ásia e na África. Além da ascensão da Alemanha, destacava-se na ocasião a forte influência dos impérios russo, otomano e austro-húngaro, que tinham territórios no continente e exerciam grande poder sobre ele. Essas disputas territoriais contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que acelerou a transformação territorial da Europa. Países surgiram com o fim da guerra e o estabelecimento de diversos tratados e alianças. Entre eles, a Iugoslávia, unificando parte dos povos balcânicos, e as novas nações bálticas, incluindo Estônia, Letônia e Lituânia, originadas da dissolução do Império Russo. Em 1922, foi criada a União Soviética como consequência da Revolução Russa de 1917, que instaurou um governo socialista no país. Várias reformas políticas e econômicas levaram ao crescimento da União Soviética. Os Estados Unidos, sob o sistema capitalista, também vinham se desenvolvendo. Aliados para combater a expansão fascista no mundo, esses dois países e outros que se opuseram ao eixo formado em torno da Alemanha saíram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim dessa guerra, Estados Unidos e União Soviética iniciaram uma disputa político-ideológica por áreas de influência no mundo, que ficou conhecida como Guerra Fria. As relações internacionais passaram a ser pautadas pela bipolarização capitalismo versus socialismo. Essa divisão político-ideológica da Europa no pós-guerra configurou novos contornos geográficos. A separação da Alemanha, por exemplo, estabeleceu a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Paralelamente, o enfraquecimento europeu em consequência das guerras contribuiu para a aceleração dos processos de independência das colônias ao longo do século XX, principalmente na África e na Ásia. A integração e também os conflitos definem a Europa da atualidade. O fim da Guerra Fria teve como marcos a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991. O fim do bloco socialista resultou na divisão da região em vários países, o que muitas vezes envolveu conflitos pela definição de fronteiras, já que vários povos de diferentes etnias passaram a reivindicar autonomia. A Iugoslávia se desmembrou em Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo, que ainda não foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas. A Tchecoslováquia fragmentou-se em República Tcheca e Eslováquia. A criação da União Europeia em 1992 e de outros acordos multilaterais consolidou a opção do continente europeu pelo estabelecimento de políticas comuns e pela integração econômica das nações. No entanto, da ex-Iugoslávia, apenas a Eslovênia e a Croácia pertencem à União Europeia. Além disso, algumas regiões ainda mantêm potenciais tensões de origem étnica e religiosa, como os Balcãs e a Turquia. Nos últimos anos, a União Europeia tem enfrentado muitas dificuldades que ameaçam sua unidade política. A crise financeira de muitos países do bloco contribuiu para o descrédito da União Europeia. Em 2017, o Reino Unido decidiu se retirar do bloco.